Caso alguém fique só a tela em branca e tudo mais, avisa antes. Pode abrir o microfone e me falar que eu interrompo o compartilhamento e abro de novo, beleza? Bom, então vamos começar aqui criando só um novo projeto aqui. Do JDBC. Bom, nós vamos usar o H2, né? Tem o pessoal aí que falou que queria usar outro, fique à vontade, tá? É, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar o driver, certo? Eu já vou falar do que é esse driver, tá? Então vamos pegar o driver lá que até tinha colocado lá na outra aula. Aqui, ó, dependence. Clientes, tá? A ordem aqui, ó, ela não importa, tá? A ordem que você coloca as dependências não importa, mas você sempre coloca as mais importantes para cima. Mas aí é questão só de organização. Aí tem outro caso, uma outra informação aqui, ó, que é o seguinte. Quando a gente coloca scope test aqui, ó, a gente está tratando só do escopo de teste, como se eu fosse utilizar a, esse driver somente para fazer testes. Tá igual o JUnit aqui embaixo, ó. Se você olhar o JUnit, ele também tem um scope teste, uma vez que essa JUnit aqui é usada para fazer testes unidades, tá? Então, para você usar essa dependência não somente em teste, mas também em um ambiente de não teste, você vai simplesmente apagar a, a linha aqui do escopo, tá bom? Deu Ctrl S então, ele vai lá, vai salvar. Já tenho essa dependência, né? Já tenho esse componente aqui, ele já está aqui já pra gente, né? E aí você pode ver a diferença, ó. Quando ele é de teste, ele fica um pouquinho apagado, o ícone aqui. Enquanto quando é para um ambiente que não é de teste, ele fica mais branquinho. Beleza? Então vamos lá. Explicando um pouquinho sobre o H2. O H2, ele é um banco relacional um pouquinho diferente dos outros, tá? Ele não tem uma complexidade tão grande quanto os bancos completos. Então, por exemplo, Oracle, SQL Server, MySQL, Postgre. Ele não, a ideia dele qual que é? A ideia do H2 é de ser um banco para ser bom para desenvolvimento de sistemas. Então, normalmente você vai desenvolver no banco H2, né, enquanto o ambiente produtivo vai estar com outro banco lá muito mais parrudo, né, que tenha partes de memória decentes, enfim. O que é o H2? O H2 ele foi desenvolvido em Java, tá? Então ele nada mais é do que um programa Java que faz a virtualização de banco de dados, tá? Nós podemos trabalhar com ele em duas formas. Ou nós trabalhamos com ele que nós chamamos in memory, né? O que é esse in memory? Cada vez que a sua aplicação sobe, ele vai subir o seu banco somente na memória da sua máquina. Então ele vai subir junto com o seu projeto, né? E quando o seu projeto parar de funcionar, quando você der um stop, um terminate, qualquer coisa, ele vai simplesmente sumir com o processo do H2 e vai perder tudo, né? Isso é bom para desenvolvimento somente de APIs no Spring Boot, porque ele tem uma integração muito boa com o H2, e você não tem que se preocupar em ficar subindo o banco nada, ele vai lá e sobe sozinho, né? E tem outra forma também, que é a forma de persistência normal. O de persistência normal, o que ele vai fazer? Ele vai gravar um, um arquivinho em qualquer pasta aí que você definir, né? E ele vai funcionar igual um banco normal, tá? A diferença é que ele é extremamente leve, tá? Ele é bastante utilizado também para fazer aqueles embedded databases, né? Para colocar
em dispositivos mobile, enfim. Tá? Então, por exemplo, no celular, o pessoal pode preferir o H2 ao SQLite, enfim. Tá? Então, assim, o H2 eu preferi por quê? Porque não tem problema de instalação. Você instala, pá, acabou. Né? Ele fica com esse negocinho aqui, ó, do lado, ó, falando que o banco está funcionando, H2 Database Engine, né? E pronto. No MySQL, quando eu fazia antes, sempre dava um pauzinho ali, tinha uma máquina que não funcionava, ou, sei lá, fazia cagada na hora de instalar e aí dava pau. Né? Então, assim, escolhi o H2 porque ele é extremamente leve e não tem o que errar. E tudo que a gente fizer aqui, como são o H2, ele é um banco SQL relacional, tudo que a gente vê aqui, praticamente, nós vamos ver aí, vai funcionar nos outros bancos. Algumas diferenças, obviamente, né, cada banco tem uma forma diferente de trabalhar com primary key, autogerada, né, alguns com trigger, outros com auto-incremente, enfim, cada um vai ter uma forma. O H2 trabalha com auto-incremente, né, então é parecido com o SQL Server, é parecido com o Postgre, parecido com o MySQL, enquanto bancos, por exemplo, o Oracle, o DB2 vão trabalhar com o esquema de trigger, né? Mas assim, no geral é muito parecido, select tudo igual. Cara, peguei a última lá, nem sei qual que é a versão. É a última que tava no site. A Dependência tá usando a última também, que é a 14200. Então, assim, vamos lá então. JDBC. O que que a JDBC é? Nós vamos começar a ver cada vez mais agora essas siglas, né? E o JDBC nada mais é, tá, do que uma especificação, né? Então, o Java ele trabalha muito por especificações. O pessoal da Oracle lá, a comunidade que faz a curadoria do Java, eles escrevem especificações, tá? Que nada mais é do que um PDF, né? Um arquivo PDF, onde ele descreve as interfaces que uma especificação tem que ter. Tá? Por que interface? Porque uma vez que uma classe faça a implementação de uma interface, você consegue garantir as assinaturas dos métodos, né? E aí independe qual é a implementação desse método. O que importa é que ele vai sempre receber o mesmo objeto, né? Os métodos vão receber e devolver objetos que sempre vão ser iguais. Por isso que as dependências, desculpa, as especificações garantem que todos os componentes que façam a implementação sejam intercambiáveis entre si. Aí, ó. Eu tenho aqui já o tutorialzinho aqui, ó, que o Eduardo aqui, a gente já pode até parar aqui, ó. Vamos parar a live já, porque já está tudo aqui resolvido aqui, ó. Isso aí. Eduardo salvou que eu fique falando feito louco aqui. Valeu, gente. É, é. Então, aqui é o seguinte, o que ele falou aqui, né? É, é só como é que carrega os drivers e tal. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Mas é bom, gravem isso aqui, fiquem isso daqui, porque ele já vem também aqui, já contei aqui a parte dos statements, ó. Só que a gente eu não quero criar esse create statement. Nós vamos fazer esse aqui, vamos ver se tem aqui. Não tem. Nós vamos utilizar um cara chamado prepare statement, tá? Porque a gente vai conseguir passar parâmetros de forma mais fácil. Mas aqui, cadê, ó? Algo parecido com... Não. É parecido com isso daqui, só que ao contrário. Ao invés de você pegar os parâmetros, as colunas dessa forma, nós vamos passar parâmetros para os métodos. Mas essa parte aqui de cima é importante, ó. Isso aqui que a gente vai fazer para criar uma conexão, enfim. Beleza? Então, o JDBC nada mais é, tá, do que uma especificação que foi criada e aí cada um das empresas que fazem que tem esses bancos de dados, o que eles fizeram? Eles vão lá e fazem drives de conexão, tá? Para que o Java consiga se comunicar com o banco de dados, né?
Então, cada driver, todos os drivers, na verdade, se eu pegar o driver do H2 e do SQL, né, ele pode ter a implementação dos métodos completamente diferente. Até porque cada um funciona de uma forma, tá? Mas normalmente o protocolo utilizado aí para fazer a conversa entre as aplicações é feito via TCP/IP, né? Mas tanto é que o que garante isso é essa conexão aqui, ó, que a gente chama de connection string aqui, tá? Então, qual que é a ideia desses drivers? Quando você baixa o driver, então, por exemplo, aqui no caso, eu estou trabalhando com H2, então eu vou baixar o driver do H2, tá? Que é esse o H2.jar, né? Ele vai conter a lógica, tá? Para fazer acesso ao banco de dados que ele pertence. Só tem a questão assim, Gustavo, eu posso usar mais de um? Pode. Você viria aqui, colocaria a sua dependência, você teria uma lógica lá de conexão de quando usar um ou usar outro. Outra parte importante lembrar é o seguinte, quando você vai entrar no banco de dados, né, quando você vai fazer alterações no banco de dados, e tudo mais, você tem que se logar, né? Então você tem que prover o endereço do banco de dados, a senha e o usuário. O mesmo processo vai ser feito aqui, tá? Então, assim, nós vamos ter a aplicação cliente, né, que no caso a gente vai desenvolver, e ela vai acessar o banco de dados. Esse processo de acessar o banco de dados depende de uma conexão, tá? Então, quando você abre uma conexão, o que acontece? É aberta uma porta lá no banco de dados, né, que vai permitir que você faça esse tráfego de dados desde que você esteja logado. Então, é um processo de autenticação, tá? E quando você sai, quando você termina o que você tem que fazer, você vai sair e fala assim, ó, fecha a conexão, fecha essa portinha, tá? Esse processo de fechar a portinha é importante por quê? Porque normalmente os bancos de dados eles têm um número máximo de conexões abertas ao mesmo tempo. Obviamente que bancos de dados de produção tem um limite maior, tá? Só que o problema qual que é? Que essas portas abertas, elas custam recursos da máquina. Então você está utilizando o RAM, você está utilizando processamento, uma série de coisas para ficar controlando essas conexões, né? Então é boa prática, né? E é um pouco até necessário que você feche as conexões após utilizá-las, tá? Você pode incorrer aí num problema sério, tá? De que você gere um overheat de portas abertas e você, o que, que vai acontecer se você não fechar? Você conectou, ele vai falar para você, ó, limite máximo de conexão atingido e você vai ter que esperar, tá? O banco de dados começar a fechar as portas. Todo banco de dados ele tem um processo de fechamento de portas, tá? Só que ele pode demorar, tá? Pode demorar 2, 3 minutos, tá? Que é o timeout de conexão. O banco fica olhando lá, ó, esse cara aqui já faz 3 minutos que não conecta, fecha, né? Então vai ter um processo de timeout. O problema é que, assim, 3 minutos em qualquer aplicação é uma eternidade, né? Você não vai querer que o seu cliente fique esperando 3 minutos porque você não foi lá e colocou um close na conexão, né? Então, assim, tudo que a gente faz com um banco de dados, imaginamos que eles estão sendo feitas em outra máquina, estão sendo feitos às vezes em outra estrutura, né? No caso aqui, a gente está no mesmo computador, só que esse processo de abertura e fechamento de conexão é um processo um tanto quanto oneroso para as máquinas, né? É um processo ali que você tem que ele vai conectar lá, ele vai se autenticar, né? Enfim, então, assim, a gente tem que utilizar essas questões sabendo que eu vou ter um custo, né? E você tem que fazer isso na melhor forma possível. Vamos dizer que você vai mandar 1 milhão de linhas para uma tabela, né? Um processo batch, né, de carga. Será que é interessante você mandar linha a linha? A cada linha você ficar abrindo e fechando a conexão? Ou talvez seja melhor você juntar isso em um book, né? Book se escreve assim, ó, book, né? Você vai conectar, você vai mandar então uma série de informações. Por exemplo, você vai mandar 10 mil linhas, aí você vai fechar a conexão, abrir a conexão de novo, mais 10 mil linhas, né? Porque assim, também você não consegue mandar 1 milhão de linhas ao mesmo tempo, até porque você teria questões aí de largura da banda, né? Dependendo aí da sua infraestrutura de rede, né? Você sequer consegue mandar pacotes tão grandes via rede. Então assim, você tem uma série de discussões, né? De qual é a melhor forma de fazer conexão com o banco de dados. Aqui eu vou mostrar uma extremamente simples agora, mas saibam, com- é, fazer esse consumo do banco de dados
é caro para a aplicação. Então, vamos lá. Vamos fazer a tal da conexão aqui, ó. Vocês viram que eu criei um projeto no modo Maven, né? Esse aqui é o, como a gente tinha falado, vai ser a, a nossa pedida agora, né? Não se faz mais o, a criação de projetos que não sejam Maven, ou se você quiser criar um Java Project, não tem problema, só faça a migração para Maven para aparecer aqui o nosso .xml, beleza? Então, assim, qual é a forma então de conectar? A primeira coisa, nós vamos definir o driver, tá? E para definir o driver, né, o Java precisa saber qual é o seu banco alvo, né, o target. Por quê? Porque toda forma que o Java SQL usa, que é o pacote que nós vamos utilizar aqui para fazer acesso ao banco de dados, ele é totalmente genérico, né? Então ele não sabe o que você está usando. Ele vai usar o driver que tiver na memória, né? Se você não suprir nenhum, ele vai dar um class not found de driver e vai dar pau. Então qual que é a ideia? Você tem que passar para ele de forma explícita qual é o driver a ser utilizado, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é um try catch, né? É boa prática, por quê? Porque aqui pode dar erro de tudo quanto é lado, tá? Pode dar erro de conexão, pode dar erro de, meu, tudo que é desgraça você pode imaginar, pode acontecer, tá? Então, deixar um print stack trace aqui, se você não sabe o que é isso, você pode vir aqui e fazer um Ctrl new exception. Pode forçar aqui um erro. O stack trace nada mais é do que uma uma ele mostra para você onde o erro aconteceu, tá? Então você pode clicar aqui, ele vai mostrar onde que o erro aconteceu, né? Então é um controle de erro, fluxo de erro, tá? E aí eu deixei o exception aqui, a exception pi, vamos dizer assim, né? A superclass exception, porque ele vai dar SQL connection exception, SQL statement exception, tudo quanto é porcaria que você pode imaginar, até array out of bounds aqui, porque ele traz o result set dentro de um array, né? Então, o primeiro passo aqui é expor qual é o driver, tá? O driver ele mora dentro desse componente aqui, ó, H2jar, tá? Então você tem algumas formas de fazer isso. No Java ele tem uma ferramentinha que chama class, tá? E aí eu consigo utilizar esse class for name aqui que pede uma string, tá? Esse class for name aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar qualquer classe que tiver aqui dentro e vai carregar na memória, tá? E dentro deste componente eu tenho uma classe, tá? Que faz o papel do driver, tá bom? Inclusive, se você pegar aqui, ó, nesse negócio que o Eduardo mandou aqui nesse tutorial, ele está explicando essa parte aqui, ó. Registrar o JDBC driver, tá? Onde ele está falando org h2 driver, então dentro desse jar aqui eu tenho um org h2 driver, né? Se você for lá no seu, você pode acreditar nisso, né? Você pode acreditar que exista lá, mas se você for muito chato, você pode ir lá no repositório onde isso aqui está, se não me engano é com h2 database, h2, né? Você pode vir aqui, abrir o inhar, adoro quando esse iniciar do Windows 10 para de funcionar, essa bosta. Minhar, beleza. Vamos abrir esse jar aqui. Ó, org h2 driver.class. Então, é verdade, tá lá dentro, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, org.h2.driver, letra maiúscula, tá? É nome de classe. Ele vai querer fazer, ele vai deixar esse drive na memória, tá? Para ser utilizado em dado momento, tá? Como estamos fazendo de pouquinho em pouquinho, vamos rodar. Vou até colocar aqui um sysout aqui, ó. Sysout, opa, início da execução e sysout da execução, beleza? Então vamos ver se não dá nenhum pau aí no meio do caminho, beleza? Ele colocou o drive na memória sem maiores erros.
O próximo passo é você pegar uma conexão, tá? Então, assim, eu tenho que conectar, tá? Para conectar, você vai ter que passar algumas informações. Por exemplo, você vai ter que pegar, passar qual é a connection string, ou seja, qual é a string de conexão, né? Onde está o seu banco, e você vai precisar passar senha, usuário e senha, tá? No caso aqui, como o H2 ele é um pouquinho mais de boa, você consegue passar de algumas formas. Ou você consegue passar aquele in memory, né? Ou você consegue falar para ele criar um banco novo, caso não exista ainda. Ele vai lá criar um arquivinho qualquer lá para você, tá? E aí como é que isso aí funciona? Existe uma classe de suporte chamada Driver Manager. Traga essa aqui, ó, Driver Manager. Tá? Mora lá no java.sql, né? E ele tem um cara aqui que é o Get Connection, tá? Nós vamos utilizar isso aqui, ó, Get Connection com URL, usuário e senha, tá? O usuário e senha aqui você pode passar o que você quiser no H2, porque ele vai criar na hora, tá bom? Caso você esteja utilizando um outro tipo de banco aí mais parrudo, MySQL, o Postgre e assim por diante, você vai precisar passar a senha que você utilizou quando você instalou. Ah, Gustavo, eu esqueci a senha de quando eu instalei. Então, vai por mim. Desinstala e instala de novo porque lascou, tá? Aqui, por padrão do H2, eles utilizam aqui essa senha SA, usuário SA, tá? Com a senha vazia. Tanto é que, acho que aqui também tem isso aí, ó lá. SA com senha vazia. E aí, como é que funciona a string de conexão? A string de conexão funciona assim, ó. Isso é meio que padrão, tá? Ó, JDBC, você está explicando que isso aqui vai ser acessado via JDBC, dois pontos, H2, dois pontos, aqui entra o lugar onde vai ficar o arquivo, tá? Então ele vai criar, neste caso aqui, ele está trabalhando da forma de persistência de arquivo, tá? Esse tiozinho barra aqui, ele vai colocar esse arquivo teste aqui, tá? Que é o seu banco de dados, no final das contas, dentro do usuário, da pasta do usuário. Então, por exemplo, C, users, aqui no caso Gustavo, vai estar lá esse teste lá dentro, né? Agora, se eu olhar aqui, por exemplo, aqui, ó, JDBC, Postgre, por exemplo, vou colocar aqui o URL, o que ele vai fazer? Ele vai, é muito parecido, ó. Olha lá, JDBC, PostgreSQL, né? Então ele passa o nome do banco e aí depois passa o endereço do database aqui, né? No caso do Postgre, a gente trabalha com databases separados, então cada um é um endereço. No caso do Postgre, que é um banco muito mais parrudo, você tem o host do banco de dados em si e depois eu tenho qual é o database que está utilizando lá dentro. Porque eu posso ter centenas, milhares de databases dentro do mesmo host do banco de dados. Beleza? Então é um pouquinho diferente essa parte. Aqui, muito possivelmente, vai ter que passar a porta, né? Nessa última versão aqui, ó. JDBC, Postgres, o barra barra, porque normalmente vai ficar em outra máquina, né? E se não for, você vai ter que colocar lá um localhost, dois pontos, a porta para você chamar, né? Depois barra database. E aqui depois ainda você pode colocar um vírgula, tá? Como se fosse aqui uma query string de um browser, porque funciona muito parecido. Você consegue colocar outras propriedades que você queira, por exemplo, trabalhar com time zones, enfim, trabalhar com segurança, tudo aqui na Connection String. Tá? Informações de conexão. Aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Ó, user, Fred, password, ó, aqui, ó, SSL, ó, então ele está utilizando aqui uma camada de segurança. No caso aqui, ele está passando o usuário e senha na connection string, tá? Uma forma um pouco diferente de fazer, né? Tanto é que ele mostra aqui, ó, você pode fazer dessa forma aqui, né? Que seria aqui tudo na connection string, ou você pode fazer por propriedades também, ó, onde ele separa tudo. Depende aqui do que você está querendo fazer, né? Então, voltando lá para H2, né? O que você vai precisar passar aqui na string de conexão? Você vai precisar passar que isso aqui se trata de um JDBC, né? JDBC, dois pontos, H2, né? Que é o tipo o banco de dados que nós estamos utilizando. Vou colocar aqui barra e vou colocar teste JDBC. Né? Então, vou pegar esse get connection aqui, tá? Vamos executar novamente. Ó,
Iniciou sem problemas. Agora, onde que está esse arquivo aqui? Vamos lá ver se a gente consegue encontrá-lo. Ó, teste JDBC. mv.db nada mais é do que o arquivo, esse arquivo que ele depende aí aqui dentro que vai estar a sua base de dados, vai estar suas tabelas, seus dados e tudo mais. Então, ó, ele vazio tem 16 KB, tá? Imagina então que se você pegar um arquivo de 1 tera e joga aqui, você tem que ter esse espaço aí dentro do seu HD, uma vez que isso aqui vai ser o tamanho da sua base de dados. Isso aqui é a sua base de dados. Então vamos lá. Agora é o seguinte, a conexão ainda não está aberta, tá? O que aconteceu aqui, ele fez simplesmente uma chamadinha lá para ver se os dados que você colocou aqui não são besteira, né? E você agora tem que fazer uma conexão, tá? Tem que abrir de fato uma conexão. Então vamos lá. Vou chamar esse cara aqui numa variável, tá? Essa variável aqui, ó, isso aqui, essa conexão aqui, vou ficar menorzinho para ficar mais fácil aqui, ó. O tipo dela aqui, ó, ela é uma interface, tá? Por isso que eu falei, não importa qual seja o tipo de driver, ele vai voltar aqui uma connection, tá? Então, é super tranquilo aqui de você trabalhar com essa interface. Ela também reside no java.sql, né? Totalmente genérica, tá? Então, qualquer driver que você passa aqui, funciona. E aí, ó, você consegue fazer outras coisas. Por exemplo, agora aqui, ó, com um ponto, você consegue verificar, tá, se a conexão está fechada, por exemplo. Tá? Você consegue fechar uma conexão, né? Você pode checar, por exemplo, se ela está nula ou não. Se ela estiver nula é porque muito possivelmente aconteceu dela não conseguir fazer o get connection, tá? Vamos ver aqui. Poderia ser qualquer nome. Se você quiser colocar aqui, ó, Banana Split vai ser o nome do nosso banco de dados agora. Né? Então, vamos lá. Só deixa eu fazer o seguinte. O que aconteceu? Lembra que eu fiz uma conexão e não fechei, né? Então vai ter uma conexão aberta lá já. Só que como o H2 ele é tranquilo quanto a isso, se não me engano, ele permite até umas 30 conexões ao mesmo tempo, tá? No default. Então, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Connection com, né? Então ele vai pegar a conexão aqui está ok e aqui eu vou fechar. E aí eu estou falando que o meu banco de dados é o tal do Banana Split. Vamos rodar. Abriu, fechou, beleza. Se eu for lá aqui na minha pastinha, Banana Split, mv.db. Ele criou lá essa conexão, tá? Ele criou esse banco porque não existe. Ah, Gustavo, e se eu fizer rodar de novo, ele vai criar outro? Não, e agora ele vai utilizar esse cara aqui, ó. Tanto é que ele tá com 20 KB agora, porque ele gera logs, tá? Automaticamente. Uma outra coisa que você pode fazer também é conectar nesse banco, tá? Como é que você vai fazer? Você vai pegar essa connection string aqui, beleza? Aí nós vamos lá no H2 console, que não vou conseguir fazer por aqui, tá cagado meu. Aqui, ó. H2 console, ele vai abrir aqui pra gente, beleza? O driver vai ser isso aqui mesmo, você vai trocar a senha, o JDBC URL aqui que tá aqui, você vai trocar pela que você criou, tá? O usuário e senha que você utilizou, então eu utilizei o SA com a vazia e connect, tá? Olha lá, ele entrou no banco, beleza? Então aqui você pode criar tabelas, você pode fazer o que você bem entender, tá? Como é que funciona? Se você não souber, tá aqui, tem um exemplo, tá? Ele te dá. Vale a pena vocês, inclusive, estudarem um pouco de SQL, né? Porque é extremamente importante. Hoje não se fala mais de desenvolvedores que não saibam SQL, né? Fazer insert, fazer select, até bem complexo. Então, assim, tomem o tempo de vocês aí para dar uma olhada aqui em SQL, tá? Tem uma ferramenta bem legal aqui, se você pegar, W3 Schools, tem um tutorial bem legal aqui, vou deixar até com vocês aí, que você consegue executar os statements aqui dentro da ferramenta, tá? Então, sim, já vai falar já do Final já. Então, qual que é a ideia aqui, ó?
você pode. Então, assim, você não só pode, como deve estudar o SQL, tá? Nós vamos ver um pouquinho agora, depois do. Dava umas 2 horas, mas não vai cobrir nem 1% do que dos poderes do SQL, tá? Hoje se fala muito em NoSQL, só que SQL ou os bancos relacionais estão bem fortes e vão continuar assim para todo sempre. Então é obrigação de vocês saberem SQL, tá? É... Aqui, ó. Ou você vai aqui, digita H2 aqui no seu negócio, no seu Windows, aqui no iniciar do Windows, o meu não está funcionando. Você vem aqui no botãozinho aqui, ó, botão direito, H2 console. Tá? É isso. Agora aqui, ó, que nós falamos do Finally, né? É, estou pressupondo que todo mundo conhece o que o Finally faz. Tá? O Finally, ele é um bloco de código que ele vai ser executado sempre, dando erro ou não. Tá? Então aqui, ó. Aqui é execução do finally, tá? Se eu rodar e ele funcionar, ó, opa, tá, esse erro que tá acontecendo aqui, ó, the file is locked, é porque eu estou acessando ele aqui, tá? Ele não permite multi-conexões quando você está com o console aberto. Então você vem aqui desconnect, tá? Pronto, ó, execução do finally, ele executou o finally, beleza. Agora vamos dizer que eu tivesse um erro aqui, ó. Vamos dizer que eu tivesse um erro aqui, eu vou colocar um driver errado, tá? Então ele vai dar um erro de class not found aqui, tá? Forçando entrar no stack trace, mas vocês vão ver que o finally vai ser executado de qualquer forma. Ó, ele deu um class not found, tá? Mas mesmo assim ele executou o finally aqui. Tá? O que você vê aqui depois é só o stack trace para mostrar onde que os erros aconteceram, beleza? Então, o que está acontecendo? Como é que funciona aqui? O finally ele executa sempre, dando erro ou não. Dentro dentro aqui dessa questão do try, né, você consegue controlar então o fechamento, né, desses recursos, dando erro ou não. Porque assim, aqui no try, esse close só seria executado se tudo fosse ok. Se desse algum erro, por exemplo, aqui em cima, após a abertura da conexão, esse close não iria ser executado. Então iria dar erro e a conexão continuaria aberta, né? O que é uma merda. Né? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer o com.close aqui, tá? Só que ele está reclamando aqui por quê? Porque cada bloco de código desse daqui funciona como se fosse um if-else aqui, tá? Então, o escopo da variável tem que estar no escopo acima para ele conseguir pegar aqui no file. Então, você poderia pegar, extrair esse cara daqui para cá, por exemplo, né? E aí utilizar esse cara aqui. Mas ainda assim, dessa forma, ele vai reclamar, porque eu tenho que inicializar essa variável. Então você poderia, por exemplo, colocar ela como nula, né? E mesmo assim não vai deixar, e lascou. Né? Então, qual que é a melhor forma de trabalhar com isso daqui? Tá? É você fazer aqui um try with inserts, que nós chamamos. Tá? Onde você vai colocar a abertura dele aqui, ó. Tá? É uma forma também bem legal de você trabalhar. Tá? Onde você vai pegar isso aqui. O melhor disso é que o if resource você não precisa nem colocar o close, tá? Ele mesmo já vai fechar aqui. Oxe, deixa quente, canoja, loja. Oxe. Hum, mas eu não quero passar pra. Beleza. É que ele. Ou quando. Eu não mexi aqui no meu. Pera aí. Ele criou na 1.5, né? Eu nem tinha visto. Beleza.
Então, o que vai acontecer aqui, ó? Esse try aqui, o que está fazendo? E o close você não precisa mais, tá? O close vai ser automático. Esse try with sources aqui, ó, que ele vai fazer alguns componentes que tem close, tipo scanner, conexões de banco de dados em geral, tá? Você conecta nele aqui, ó, via o try, né? Assim que ele fechar, ou caso ele der erro, ele vai subentender que tem um final aqui embaixo, tá? Dando esse erro de conexão. Desculpa, fechando essa conexão. Então, esse recurso aqui, ó, vai ser fechado sempre com erro ou não. Tá? Então, vamos rodar. Olha lá, beleza. Neste caso aqui, você não vê, obviamente, o fechamento, mas ele está acontecendo, tá? Acreditem que há de funcionar. Beleza? Então, esse aqui que é a conexão mínima, tá? Agora, os próximos passos vai ser criar uma tabela lá no banco de dados, tá? Você pode criar por aqui, né? Como aqui no tutorial tá falando como fazer. Se você quiser fazer isso já, fique à vontade até a hora do almoço, tá? Só você pegar esse código aqui, ó. Por exemplo, esse código aqui, tá? Mentira, na verdade, você tem que pegar a partir daqui, né? Executa, ele vai criar uma tabela lá no banco de dados. Por que que ele vai fazer isso? Porque, ó, se vocês olharem aqui, ó, deixa eu dar um... Opa. Se vocês olharem aqui, ó, você tem o statement sendo criado a partir da conexão, tá? Então, quando você vai criar um statement SQL, você vai utilizar, inclusive, tá usando H2 aqui? Tá. Então, isso aqui tudo funciona, tá? Só que se vocês quiserem criar essa tabela de registration aqui, fiquem à vontade. Ele cria o statement a partir de uma conexão, então ele vai bater lá no banco de dados certo. E aí, você fazer o execute aqui, ó, ele já vai gravar lá no banco de dados. Mas a gente vai fazer isso aqui tudo depois do almoço. Não se preocupem. Beleza? Então, conexão com o banco de dados pronta. Tentem fazer isso daqui, tá? Obviamente que a conexão de dados não deve ficar exposta, né? Então nós vamos depois criar uma classe e tal para fazer a conexão com o banco de dados. E é isso, gente. Na parte da manhã agora é isso. Vamos dar uma estudada aí, tanto em SQL, tá? Fiquem à vontade de utilizar esse tutorial aqui, porque ele tem vários exercícios, ó, é bem interessante. Vocês podem ver aqui do lado aqui, ó, que tem 1 milhão de coisas para aprender, tá? Podem ficar à vontade. Então, às 2 horas da tarde, nós voltamos. Beleza? Gustavo, mostra pra mim de novo como cria o projeto Maven. Não. É... Você pode, tá, a gente cria um projeto normal, você converte ou você vai lá e dá um Create Maven Project, tá? E aí você vai pegar aquela Quick Start, lembra que nós fizemos lá? Dá uma revisada aí no material que nós tivemos na semana passada que tá lá. Brincadeira, vai, mostrar aqui. Ela tá toda branca pra mim. Aí lascou, hein? Bom, como é que faz aqui, ó? Ctrl N, Maven Project. Você vai definir aqui, ó, esse cara aqui, ó, catalog internal, e você vai vir aqui, ó, Maven Archetype Quick Start, beleza? E aí o resto é igual o outro, ó. Entendi, mano. Tem que desconectar e conectar de novo. Não precisa É. desconectar. Já acabou já, né? Ops, peraí. Volta pro seu new, volta no new, por gentileza. Esse aqui? Abre o projeto, clique no botão direito nele, exatamente. Igual nós fizemos na outra vez lá, pô. Então, você vai em New Project, vai escolher Maven Project. Aí lá em cima você vai ter que dar um tipo, você vai colocar internal, catalog internal. E aí você vai escolher o Quick Start.
Então, você fez exatamente assim, ó. Pode ser que você esteja gravando em algum outro lugar. Se não estiver dando erro, está gravando em algum outro lugar. Depende de como é que está configurado o seu path lá para usuário local, tá? Então, dá um next aí, pô. Você dá um next, depois você escolhe, ô, Bruno. Acabei de mostrar. Aqui precisou usar localhost dentro da URL. Estranho, estranho. Mas beleza, bote aí. Não, não precisa colocar, só dá next. Beleza, então, gente. Fechamos. Tentem fazer aí. Tentem não, façam, né? Porque não tem nada aqui. Inclusive, deixa eu até pegar isso aqui, ó, mandar esse e-mail para vocês. Todas as classes são do Java.sql, tá? E não se esqueçam, não se esqueçam, tá? De aqui no bom você tirar o teste, o scope teste do H2 Database. Senão não vai funcionar. Ele vai ficar no class not found infinitamente. É isso aí então, galera. Vamos falar. Vamos fazer a conexão. Dei uma estudadinha em SQL aqui. Até de tarde a gente já volta para fazer uns negócios bem interessantes. Vamos fazer uma. Vamos colocar o padrão DAO para funcionar. Né? Vamos tentar fazer uma DAO genérica. Tem algumas coisinhas interessantes para a gente fazer hoje, hein? Beleza? Valeu, pessoal. Até logo mais. Estou fazendo com o post. Postgre. Ah, beleza. Não tem problema, mesma coisa. Vai ser tudo igual. Só vai mudar um pouco na hora de criar a tabela, tá? Aí você vai ter que usar o create, o autocomplete, desculpa, o auto-increment lá do Postgre e não do H2. Fora isso é igual.